convite. Fiquei honrado e, de alguma maneira, surpreso, porque, vindo de uma instituição que é uma espécie de irmã da ENSP, da Fiocruz, que é o Instituto de Medicina Social, eu acho que lá alguns dos meus colegas estariam muito mais, de fato, muito mais qualificados para estar aqui nessa mesa de abertura de uma comemoração de 65 anos da Fiocruz, inclusive um que está aqui presente, meu professor e amigo Zé Noronha. Tenho muito prazer, eu acho que eu e o pessoal da minha geração, Paulo, os dois Paulos, o Temporão, todo mundo está aqui na UMA, a gente teve esse privilégio de ter vivido num tempo em que foi possível sonhar, projetar, realizar projetos, tornar realidade alguns ideais e tal, mas, quanto maior o coqueiro, maior o tombo, a gente também tem o dissabor de viver um momento de quebra de expectativas e de essa desgraça que a gente está vivendo aqui no país hoje. Eu vou falar um pouco do meu ponto de vista. Não tenho a capacidade técnica nem informação que Naumar e Rômulo têm para falar sobre essas questões, de modo que eu vou falar do meu lugar de fala, para usar uma expressão corriqueira hoje, que é de alguém que, nessa interface entre saúde e sociedade, entre cultura e política, também trafega nas áreas da saúde mental, da subjetividade. E é um pouco desse ponto de vista que eu queria falar sobre esses tópicos da saúde e da democracia hoje. Pensando nessa conversa de hoje, eu acabei revendo um filme que muitos de vocês devem ter visto. Se não viram, vejam. Chama-se O Espírito de 45. É um filme do irlandês, irlandês ou inglês? Ken Loach. Ele é irlandês, né? Irlandês. Pelos filmes, é irlandês. É inglês? Bom, então é inglês. É um inglês democrático que faz filmes pró-Irlanda ininterruptamente. Mas O Espírito 45 é um filme, é um documentário sobre o que se passou na Inglaterra logo após a Segunda Guerra Mundial. Faz uma pequena demonstração do que era a sociedade inglesa antes da Segunda Guerra Mundial, marcada por uma desigualdade que hoje em dia, quando você vê, é impressionante, impressionante, não é? A falta de seguridade social, a falta de apoio às classes trabalhadoras, condições terríveis de trabalho nas minas, etc. E a desgraça da guerra, que varreu praticamente a economia inglesa, que só se sustentou aquela voltada para a guerra. O Espírito de 45 é sobre um desses momentos mágicos na história da humanidade, onde uma espécie de vontade coletiva, positiva, de transformação do mundo para melhor, se põe em marcha. E o filme mostra o que foi o avanço civilizatório da criação do sistema de saúde, do país, né? O processo de nacionalização dos transportes, da indústria siderúrgica, de praticamente toda a economia forte da Inglaterra. E o que mais tocante no filme é o depoimento de pessoas que já velhinhas, o filme foi feito alguns anos atrás, viveram aquele período de transformação, de ebulição, aquele sentimento de você estar criando o mundo, de você estar criando uma realidade diferente. O filme termina com a virada, com a subida da Margaret Thatcher. E aí é uma experiência que vai nos aproximando do que a gente está vivendo hoje. Foi bom ter revisto esse filme, porque me deu um pouco o tom que eu gostaria de trazer para essa apresentação, para a nossa discussão depois. Que é um pouco pensar, não tanto de maneira objetiva, porque eu digo não sou capaz disso, mas de pensar em algumas questões mais subjetivas ou mais básicas, para pensar o que seria, quais são os desafios que a gente tem hoje, 2019, para, de novo, acionar utopias capazes de serem realizadas. Ou seja, não bem utopias, projetos. Né? Qual o projeto? O de fazer da luta pela saúde uma estratégia de construção da democracia. Adianto, ver o filme de 1945 é bom porque estimula, mas não dá nenhuma lição. Por quê? Porque o mundo de 1945, a Inglaterra de 1945, tem pouquíssimo a ver com o Brasil e com o mundo de 2019. Mesmo quando a gente pensa na Fiocruz, 65 anos, a Fiocruz agora, para ser nos próximos 65, o que foi nesses últimos 65, vai precisar mais do que números, dados, informação, vai precisar
acionar, vai precisar energizar imaginação. Vai precisar fazer com que gerações de novas pessoas que estão aqui comecem a pensar de maneira tão inesperada quanto se pensou nos anos que precederam 1988. Inventar uma coisa que ninguém tinha imaginado ser possível no Brasil. Isso foi feito em 1988, consagrou isso. É esse espírito, eu acho, não o espírito 45, o espírito de 2020, talvez, é isso que a gente tem que mirar. Sem esse espírito, nós não vamos conseguir isso que o Rômulo, por exemplo, estava aqui colocando como elementos fundamentais. Uma demanda social capacitada, qualificada, uma vontade política para aproximar saúde e democracia. E mesmo coisas como transparência e participação social, isso é que é importante a gente pensar, elas em si, não são condições suficientes para que a gente atinja esse objetivo. Por quê? Porque nós vivemos hoje numa sociedade transparente. Mas de que transparência estamos falando? De participação social. Mas de que participação social estamos falando? Nunca tantas pessoas opinaram politicamente quanto hoje, publicamente, por causa das mídias sociais. O resultado, como a gente sabe, nem sempre, talvez quase nunca, é muito positivo. Então, pois bem, eu queria no campo da saúde tivesse em mente uma condição, e vou caricaturar aqui todos os argumentos, mas uma visão da saúde positiva, ou seja, o que é a saúde? É a não existência de doenças. O que é a saúde? É o corpo funcionando de acordo com aquilo que a natureza, em cada grupo social, criança, adolescente, adulto, velho, expõe como uma espécie de programa vital, como um programa da própria vida. Organismo, funções biológicas que você detecta, se está tudo ali funcionando, não tem doença, isso é saúde. O Boers faz o cuidado de dizer que nós, no campo da saúde, tratamos de problemas médicos, que ele chama de efetivamente doenças, e de problemas clínicos, que não são doenças, mas que incomodam e a gente trata. Rugas não são doenças, calvície não é doença, muita coisa não é doença. Qual é a tese Canguilhem? É que a vida é um fenômeno muito diferente daquilo que são os processos materiais, físicos e químicos que a compõem. O cosmos. No cosmos há uma ordem, ou uma desordem, depende da teoria que você se apropria, mas há algo que é totalmente indiferente aos processos ali existentes. Como ele diz, ninguém fala de patologia dos astros. Mesmo que um asteroide arrebente com o planeta, como quase acabou fazendo com o nosso, isso não é uma patologia, isso não é um trauma, isso não é um acidente, é a realidade se processando. A única vez que faz sentido você falar em saúde e, portanto, em doença, é quando aparece um interesse, o interesse do ser vivo. O ser vivo que, pela própria normatividade vital, que é o que caracteriza a vida, o que é a vida? Normatividade vital. Esse impulso que um ser vivo tem e nenhum outro ser... E aquele mesmo ser vivo, quando morre, deixa de ter, de querer se preservar, se manter e se reproduzir. Então, para ele, saúde é a expressão dessa normatividade. Saúde é a potência em direção a um fim que é inalcançável, que é o de se preservar e se reproduzir para sempre. Todos os indivíduos, ao alcançar esse objetivo, paradoxalmente, morrem. Deixam seus descendentes. Nos indivíduos, a ser saudável é viver essa tensão, esse conflito entre as circunstâncias que nos constrangem e o nosso impulso vital. Isso significa que o conceito de saúde para ele, efetivamente, não se opõe diametralmente à ideia de doença, porque, como ele diz, ter saúde é justamente poder adoecer e não morrer. É você poder adoecer e se recuperar, aumentar. O seu sistema imunológico se enriquece. Isso é que é saúde. Isso, eu acho que, quando essa ficha cai em qualquer pessoa que lida com esse sistema de saúde, o mundo fica diferente. O que é você escutar uma pessoa, o que é você pensar em populações, é diferente. E os objetivos que a gente põe como resultados finais de uma política de saúde também se tornam mais ricos. Porque já não se trata mais apenas de garantir acesso, boa qualidade, vacinas, sobrevida, bons hospitais, porque é da vida que estamos tratando, e não apenas da ausência de incômodos a ela. É o próprio exercício da vida.
isso é uma coisa muito interessante, porque, ao contrário da busca da cientificidade, da positividade que caracteriza o pensamento de Bohr, em Canguilhem, é como, ele não cita, mas é como se ele estivesse dizendo o seguinte: a vida, ou pelo menos a experiência de vida, sobretudo nos humanos, é algo que contém algo de negativo. Algo que não, negativo no sentido de não ser positivo, que não está lá. Há algo na saúde que não está lá. Por quê? Porque é o alvo, é o fim, é a meta, é a intenção, é o movimento. O movimento não está em um lugar. O movimento é essa experiência de a gente ir em direção a. Então, essa ideia de que a gente precisa pensar na saúde como alguma coisa que é complexa, conflituada, ela é tensa, ela é sempre inesgotavelmente um processo de transformação de si e das circunstâncias do mundo. A gente faz sistemas sanitários, a gente faz exercícios, a gente toma, sei lá, vitaminas, faz tudo isso, vacinas, mas a ideia forte que eu quero sublinhar aqui é de que a natureza da saúde para Canguilhem tem um aspecto negativo. Ela jamais se esgotará em qualquer tipo de ideal configurado num ser super saudável. Ou seja, para ele, falar de saúde perfeita é quase uma contradição, porque a ideia de saúde impede a noção de perfeição, já que ela é um movimento contínuo. A gente pode imaginar a saúde perfeita? Pode. Aldous Huxley imaginou isso. Uma sociedade, o Admirável Mundo Novo, onde não há doenças, não há violência, não há guerra, não há nada de ruim. Mas quando você lê o Admirável Mundo Novo, o que é que a gente paga para ter uma sociedade assim? É a própria experiência humana, no sentido forte. Por quê? Porque qualquer tipo de incômodo é negado. Qualquer tipo de alteridade estranha é suprimido. Qualquer tipo de negatividade é positivado. Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque, eu vou dizer isso um pouquinho mais para frente, porque nós vivemos hoje, cada vez mais, um mundo onde a ambição, a expectativa, o frenesi da positividade, dos dados concretos, da mensuração, é uma espécie de vírus que contamina a maneira de a gente pensar. Contamina a maneira de a gente pensar, não no raciocínio complexo, na nossa visão primária, intuitiva. Se é dado, se tem uma curva, se tem estatística, você já tende a achar que tem alguma verdade ali. Se não, então já é uma opinião, é estética, sei lá, é política, é ideologia, etc. e tal, mas não tem valor de verdade. E eu acho que esse tipo de recomendação que Canguilhem faz é importante, é fundamental, na verdade, no momento em que a saúde encontra, hoje em dia, uma espécie de explosão de possibilidades de realização, não só pelas conquistas em termos de vacinação, etc., mas em termos das novas tecnologias de aprimoramento biológico, de aprimoramento cognitivo, que vão colocando para frente quais são, inclusive, as fronteiras éticas, qual é a fronteira do humano, com a explosão da inteligência artificial, que está adentrando a medicina e o campo da saúde de maneira muito, muito violenta e muito positiva, por um lado, mas, como toda tecnologia, como toda mudança, trazendo questões éticas e políticas que ainda esperam uma reflexão adequada. Adequada, que eu digo, uma reflexão que impeça que essas tecnologias, essas mudanças estejam apenas a serviço do capital aplicado no campo da saúde, que esteja a serviço da luta pela emancipação humana, enfim, pela democracia, pela construção e pelo fortalecimento da democracia. A gente ainda discute muito pouco sobre isso. Eu não sei aqui na Fiocruz, mas eu desconfio que essa é uma agenda para os próximos anos, porque a gente não vai evitar, a inteligência artificial vai tomar conta de nós. Daqui a 10 anos, 75 anos da Fiocruz, eu tenho certeza que a inteligência artificial... Da ENSP, eu tenho certeza que isso vai estar na pauta, porque isso vai estar atravessando a vida da gente de uma maneira absolutamente total. Bom, então, dizer que a saúde ela contém essa característica de processo, de mudança, de telos, a sua natureza é processual, dinâmica, não é substantiva, não é positiva, ela nunca se esgota em alguma configuração de você encontrar a pessoa, a criança saudável, o homem saudável. Por quê? Porque na medida em que ela é vivida na relação com o ambiente, cada vez que muda o ambiente e cada vez que o ambiente amplia as possibilidades de realização biológica, psicológica e social, mudam também os critérios para definir o que é saudável e o que não é.
Não é apenas que a masturbação foi, no século XIX, considerada doença e, hoje em dia, é recomendação médica banal. Não é apenas esse tipo de coisa. É que, hoje em dia, as aspirações que nós podemos ter, por exemplo, em termos de performance cognitiva, já incorporam os avanços que a tecnologia produz. Então, o que é o limite do saudável na performance cognitiva, naturalmente vai avançar em função dessa mudança do meio. Então, a gente jamais vai poder dizer saúde é X em termos positivos. A gente precisa guardar isso. A ideia de saúde é um processo, é uma dinâmica. Ela contém esse negativo exatamente por isso, porque há sempre algo nela que ainda não se realiza, por definição. A mesma coisa, eu acho, a gente poderia dizer sobre a democracia. Porque, como o Rômulo falou aqui de maneira muito, muito forte, existem muitas maneiras de você organizar as ideias democráticas em instituições e práticas democráticas. E não necessariamente elas levam ao mesmo caminho. Então, de certa forma, a gente poderia dizer que a democracia ela é, ao mesmo tempo, uma ideia e instituições e práticas concretas. Ela é empírica, essas coisas concretas, mas ela é, sobretudo, normativa. Ou seja, ela implica um valor, um ideal, um horizonte, que a gente, como todo horizonte, enxerga, vai em direção a ele, mas nunca alcança. Quando a gente começa a achar que está alcançando, isso é um passo para o totalitarismo. Foi isso que fez com que os projetos democráticos dos países do leste europeu redundassem em ditaduras, redundassem naquilo que resultou. Por quê? Porque, em algum momento, a ideia de que a gente iria construir um homem do futuro virou, estamos construindo agora o homem do futuro. Quem é que está construindo? Somos nós. Nós quem? Os do, sei lá, do Partido Comunista. Nós quem? Não só todo mundo do Partido Comunista. A direção do Partido Comunista. Mas não, o comitê, não, Stalin. Stalin achava que ele falava em nome do comitê, em nome do partido, em nome do povo russo, em nome da humanidade. E deu no que deu. Então, é um desafio enorme esse de manter também a democracia como contendo conceitualmente, essencialmente, na sua natureza, essa ideia de que ela é um movimento, ela é um horizonte, ela tem um fim, ela é uma maneira, é um ideal, ela é um valor. E valor no sentido, porque em português é interessante, a gente tem 3 verbos, que eu me lembre, que tem o verbo valor na sua raiz. Um é o verbo avaliar. Você avalia uma coisa, avalia uma obra de arte, mas aí você já tem os valores que você aplica para avaliar uma realidade qualquer. Um livro, uma obra de arte, um filme, etc. e tal. Você tem o verbo valorizar, onde você dá um valor positivo a alguém. Ou o verbo desvalorizar, você dá um valor negativo a alguém. Mas o sentido do valor que Canguilhem tem para dizer que a vida é valor, é exercício de valor, ele diz, palavras dele, a vida é posição inconsciente de valor. Uma ameba valora. Por que valora? Não que ela tenha nenhuma consciência, claro, não tem nenhum neurônio, mas a ameba valora no sentido que, sendo viva, ela tem um ambiente que lhe é favorável ou desfavorável. Ela tem um contexto que a ajuda a sobreviver ou a não sobreviver. Isso é a valoração, na própria vida. Agora, vocês imaginem quando a gente fala de democracia. Democracia significa nós, seres conscientes, valorando, queremos isso e não aquilo. Né? Negros podem ser escravizados, sim ou não. Mulheres são inferiores aos homens, sim ou não. Índios podem ser transformados em operários, sim ou não. Tudo na democracia implica valoração, implica o movimento de valorar. E, de novo, assim como os valores que definem a saúde, as fronteiras, os parâmetros vão mudando, eu acho que a gente também pode pensar, na democracia, isso é um fato. Comparar a democracia ateniense com a de hoje, ou a democracia, sei lá, do final do século... A democracia dos americanos, que fundaram no final do século XVIII. A democracia no modelo americano e no modelo francês. A que resultou da Revolução Francesa e a Revolução Americana. Quem já leu Hannah Arendt teve o prazer de ver como uma mente brilhante é capaz de ver como movimentos que ambos se pensavam democráticos, ambos redundaram em democracias, continham pontos de vista muito diferentes. E quando você vê a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. É um ideal coletivo, é uma ideia de sociedade como um todo, pensando a si própria de uma forma melhor no futuro. A ideia de Estado, inevitavelmente, presente aí como agenciador, coordenador desse processo coletivo de deliberação e de realização política. No modelo americano, você tem um valor do indivíduo como fundamental.
Né? O que é uma democracia? É um sistema em que os indivíduos, porque são livres e independentes, inclusive dessa tutela estatal, são capazes de, pelo movimento das interações, etc., ir produzindo realidades maiores. Claro, isso resulta em tradições democráticas diferentes e complexas. Né? A história da democracia francesa tem o colonialismo africano, né? A Guerra da Argélia. O colonialismo americano, não preciso nem falar para você, a democracia americana, a mesma coisa. No entanto, o movimento negro, o movimento gay, o movimento dos deficientes, todos surgiram nos anos 60, 70 nos Estados Unidos, que era uma democracia formal, totalmente marcada por desigualdades brutais no campo das mulheres, e sobretudo dos negros, dos gays, etc., mas ali tinha uma fermentação por causa do valor desses movimentos individuais, que, por exemplo, os movimentos de esquerda, dos quais eu participei, não tinham. Eu digo por mim, eu, quando era militante de esquerda, militante clandestino de esquerda e tal, eu não percebia o valor do feminismo. Não percebia. Eu não percebia a importância da questão racial no Brasil. Eu não percebia. Por quê? Porque eu estava convencido de que a sociedade como um todo precisava mudar. E quando ela mudasse, naturalmente, essas coisas, que eram expressão de sociedades injustas, iriam se desmilinguir, porque nós estávamos construindo uma sociedade justa. Errado. Errado. Ainda bem que eu vivi para poder me dar conta disso. E por que é errado? Porque, de novo, democracia ela pode ser pensada de maneiras que são formalmente muito sólidas, eleições, direito a voto, inclusive das mulheres, que não tinham, eleições regulares, 3 poderes divididos, etc. e tudo isso está a serviço de manutenção de uma realidade brutal da desigualdade. O exemplo máximo no mundo, eu acho que é o do Brasil. Bom, se é assim, então, essas 2 ideias que eu queria que a gente retesse para poder passar, então, para o segundo ponto. 5 minutos? Cacete. Bom, então eu não vou nem repetir sublinhar as coisas que eu já disse, eu acho que vocês têm essa ideia. Acho que presente, né? A democracia, ela é sempre particular, adjetivada, e democracia. Agora nós temos a democracia iliberal, uma invenção recente do século XXI, iliberal. Essa democracia que está tudo funcionando e, no entanto, ela é profundamente antidemocrática. É uma coisa estranhíssima, mas é isso. A gente precisa resgatar o que há de fundamental, que é esse valor universal, para lembrar um de nossos antigos pensadores. A democracia como um valor universal, um valor, não um modelo, um valor. Por que essas questões são fundamentais para a gente pensar hoje? Agora eu só vou voar a jato nos 5 minutos que me restam, para pelo menos apontar 10 que me restam para... Não, tudo bem. Para assinalar coisas que eu acho que vocês vão reconhecer, nós estamos vivendo hoje, e que são esse tipo de elemento que precisa fermentar o nosso pensamento para frente. Eu vou agora a um tom pessoal. Eu acho que eu participo de vários grupos de WhatsApp, tenho colegas, imagina, estou velho pra caramba, então eu conheço gente de tudo quanto é tipo de... Todo mundo militante de esquerda, democrática, etc. e tal. Mas na hora de se entender sobre o que fazer no Brasil, eu, pelo menos, na maioria das vezes, vejo apenas a reiteração de discursos que a gente já teve, que funcionaram em determinada época, mas não vão funcionar hoje. Não vão. Não adianta a gente levantar as bandeiras de 1988 assim. Não vamos. Não adianta palavras de ordem que apenas se voltem para trás e tentem trazer o passado para frente. A gente tem que inventar, a gente tem que fazer... Eu me lembro quando eu era jovem, e uma das coisas que marcava o PT, a esquerda de maneira geral, mas sobretudo o PT, em relação aos outros movimentos políticos, eram as festas. Pelo menos no Rio de Janeiro era assim. Era a alegria de fazer política, que hoje em dia é praticamente zero. Tirando os movimentos que nesses últimos anos ascenderam, sobretudo, em especial, o feminismo, o movimento negro, o feminismo negro, esses estão potentes, estão fortes, estão mudando a cara, pelo menos de uma parte da cara e a consciência de uma parte dos brasileiros. De uma maneira geral, a gente está deprimido, a gente está atolado. E eu acho que a gente só sai do atoleiro se botar a cabeça e começar a olhar para frente e, de fato, usar a imaginação política. Como disse a Nízia aqui no final, ela tem toda razão. A gente tem que comemorar, a gente tem que apostar na alegria.
Como aconteceu, outro filme, vocês viram que eu sou cinéfilo, que eu recomendo a vocês, o filme No, um chileno que fala sobre o plebiscito em que Pinochet foi derrotado no plebiscito contra todos os partidos de esquerda, numa campanha que, em vez de ficar falando da ditadura, das torturas, etc., apostava na alegria de um Chile renovado. Foi isso que fez a população adotar o não em relação ao Pinochet. A gente vai ter que conseguir sair dessa polarização absurda que divide, por exemplo, a minha família. Eu passei meses sem falar com meu irmão. Esse final de semana, não fizemos as pazes porque a gente ainda não tocou nos assuntos, né? Mas a gente conviveu por causa de uma coisa comum. E quem faz o papel que eu sugiro que a gente precisa fazer, são os sobrinhos. Tem uns 2 ou 3 sobrinhos, meu filho, e tem um sobrinho que fazem chacota, fazem piada, etc. e tal. Ele faz uma coisa que, se eu fizesse, criaria um tumulto. Estávamos numa reunião agora em Buenos Aires, na casa de uma pessoa, e aí tinha uma foto do Che Guevara, e ele chega para o meu irmão e diz assim, aquele cara ali mandou uma lembrança para você. KKKKKKKKK. Se for discutir política do Brasil atual, não vai dar certo. Mas eu acho, é isso, eu fiquei pensando, a gente precisa encontrar uma maneira, porque essa polarização, ela tem 2 problemas. Primeiro, a gente não convence ninguém do outro lado. Segundo, a gente se cristaliza nas nossas autoconvicções. É uma coisa impressionante o autoelogio dos grupos do qual eu participo. Todos nos sentimos maravilhosos, bem-pensantes, socialistas, radicais, democráticos, etc. E tal. E se alguém fala, não, mas espera aí, isso aqui eu discordo. É uma guerra. O purismo sempre fez mal à política. A pluralidade é o fermento que a política precisa. Mas, bem, eu estou divergindo. Eu queria falar, então, algumas coisinhas sobre desafios que essas transformações na saúde e na democracia, hoje, nas segundas 2 décadas do século XXI, já mostram como o buraco hoje em dia é mais embaixo. Não estamos mais em 45, não estamos mais em 1988. Do ponto de vista... Por quê? Eu acho que todos vivemos isso. A gente está vivendo um mundo de transformações radicais nas bases da nossa vida social. E quando eu digo vida social, eu incluo os relacionamentos entre nós e a nossa experiência interior. A noção é uma coisa conceitual. A vivência do espaço e do tempo, elas estão totalmente diferentes das que tínhamos há 20 anos atrás. E as novas gerações já entram nesse ritmo. A intimidade sempre foi um sentimento íntimo, a proximidade, né? A proximidade emocional com alguém. Você tem uma pessoa que você é íntima de, sempre envolveu o espaço físico próximo. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, não mais. Eu sou íntimo de pessoas que moram a 10 mil quilômetros de distância, porque eu acesso todos os dias. Eu posso falar, eu posso olhar, e não ter intimidade alguma com as pessoas aqui ao redor. A noção de interioridade e de exterioridade, a noção de público e de privado, essas fronteiras elas estão totalmente borradas. E borradas no sentido que não é apenas negativas, elas têm fenômenos positivos. Por exemplo, o fato de que a intimidade, durante 200 anos, nós vivemos a cultura da intimidade, a cultura da interioridade psicológica. O meu mundo secreto, meus anseios, meus desejos, minhas fantasias, que eram minhas e só de quem eu falasse, para quem eu falasse. Hoje em dia isso não é assim. Hoje em dia, mesmo as coisas mais íntimas que nós fazemos, geralmente são atravessadas por consultas na internet. Os livros que você vê, as pessoas que você visita, os sites que você vê, o tipo de interesse que você pesquisa, tudo está na internet, de modo que, hoje em dia todo mundo sabe, isso tudo é capturado como dados, de modo que a Big Data, essa quantidade absurda de dados que nós fazemos, se você pede uma pizza, você tem 50 pontos de informação sobre você. Uma pizza. Se você compra um livro, se você visita um site, se você pergunta a alguém sobre o filme e tal, tudo isso está em algum lugar. E, é claro, a gente sabe hoje, Cambridge Analytica, isso é utilizado para não só apenas informação, não apenas para vender produtos, mas para moldar consciências. É impossível entender o que aconteceu com o Trump, com o Brexit, com o Bolsonaro, sem levar em conta essa nova modalidade de escrutínio da intimidade dos indivíduos. Se não viram, vejam o filme The Great Hack. É um documentário que tem na Netflix, The Great Hack. Privacidade hackeada. É muito elucidativo do que significa isso que eu estou lhe dizendo. Além de falar especificamente do Brexit,
falam de uma coisa que me pareceu muito curiosa, uma eleição em Trinidad e Tobago. Uma eleição em Trinidad e Tobago é um laboratório de experiência para esse pessoal, né? E você tem lá dois partidos, um partido mais aderido, com mais adesões de povos afro-caribenhos e outros de indianos e paquistaneses. E eles apostavam que, um plebiscito lá qualquer, uma eleição lá qualquer, eles precisavam diminuir o número de votantes, porque, em diminuindo o número de votantes, os indianos iriam ganhar. E por quê? Porque os indianos têm uma cultura vertical, de modo que os jovens iriam votar se os pais dissessem votem. Os afro-caribenhos, mais soltos, mais carioca, aquele negócio de jovem, estou nem aí, blá, blá, blá. Então, o que é que eles fizeram? Montaram uma campanha voltada apenas para jovens. E como é que era a campanha? Não tinha nada de política. Era uma campanha com uma música, com um slogan, que eu não me lembro da sigla, mas era um não. Então, as pessoas faziam... Aí você tem aquele montão de clipes e memes e tal, todo mundo dizendo qual era a mensagem. Não vota, que isso aí não serve para nada, todo mundo é corrupto, aquela coisa toda. Mas olha a inteligência da coisa, é porque eles já sabiam, por esses data mining, que os jovens indianos iam dançar e fazer aquela coisa, mas no dia iam votar. Os afro não iam votar. Resultado, ganharam as eleições. O grau de sofisticação da manipulação da informação é impressionante. De modo que, hoje, ideias como transparência, que nós sempre foi nossa bandeira, a gente precisa qualificar. Porque nós vivemos na cultura da transparência. Só que é uma transparência a serviço não do cidadão, é a serviço das grandes companhias que têm acesso às informações que permitem que elas se antecipem a nossos anseios, expectativas, inclinações que nós ainda nem nos demos consciência de que temos. Por isso você tem hoje o que o coreano, lá, o Byung-Chul Han, chama de psicopolítica. É um modo de organização do poder posterior ao poder disciplinar que Foucault tanto estudou. Por quê? Porque agora o alvo não é apenas o corpo, a disciplina, a normatização, é o cultivo da liberdade de escolha, é o cultivo da autonomia como modo de coerção, como modo de controle. E todos os mecanismos de coerção, etc. e tal, vão sendo substituídos pela ideia de participação social. E as mídias sociais fizeram com que todo mundo possa participar, todo mundo, de modo próprio, coloca a sua vida privada como emblema de si na vida pública, e já não é mais a mesma vida privada que nós aprendemos, não é a vida privada dos românticos, que é uma vida privada performada para ser colocada em público. É uma vida privada completamente colada e subordinada à lógica de circulação das informações. Não é interioridade, é refúgio da reflexão livre individual. É uma interioridade que se espelha naquilo que se supõe é o desejo daqueles que vão me dar likes e que vão me assegurar uma identidade. Então, essa fronteira entre essa ideia do cidadão, hoje em dia, ela virou um desafio, porque cada vez mais o cidadão é igual a consumidor. Né? Essa ideia de que a gente, cada vez mais, Estado e mercado são a mesma coisa, cada vez mais cidadão e consumidor é a mesma coisa, cada vez mais votar e comprar alguma coisa é a mesma coisa. É muito curioso, porque nos últimos dias, eu estava em Buenos Aires, resolvi fazer uma pesquisa sobre as eleições lá. Todo mundo perguntava as eleições e tal. O que me impressionou, claro, tem Macri, tem Cristina, etc., mas o que me impressionou foi a quantidade de pessoas que disseram eu não tenho opinião política, eu voto de acordo com como é que está a minha vida. Isso é o anticidadão. Isso é o consumidor, que olha para a política, olha para uma decisão qualquer, como uma coisa que você gosta ou não gosta, que vai me fazer bem ou não. O cidadão é uma forma subjetiva. O cidadão exige um tipo de subjetividade, onde a realização pessoal se confunde, exige a realização coletiva. Sintetizando, liberdade, igualdade e fraternidade. Sem isso, não adiantam leis, não adiantam projetos, não adianta. A gente precisa criar essa sensibilidade. E aí é que a porca torce o rabo. Por quê? Porque nós, humanos, somos feitos disso. Poeira de Estrelas, maravilha, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Shakespeare, etc. e tal. Mas, enfim, posso citar uma meia dúzia de ministros para vocês fazerem o contraste. Nós produzimos essas coisas, fomos nós que botamos eles lá. Então, o desafio, e esse realmente eu não sei como responder a isso, mas eu acho que esse é um momento, como diz o Zizek, ele diz o seguinte, que Marx
nas teses sobre Feuerbach, diz a filosofia passou a vida inteira pensando sobre o mundo. É hora de agora a gente parar de pensar e transformar o mundo. O Zizek, que é um marxista e, claro, um leninista, ao seu modo, diz, só que hoje, não. Hoje, a gente precisa parar um pouco para pensar, porque o que nos falta hoje em dia é pensamento. E não é só aos outros que ficam repetindo memes, etc. É a nossa cultura, ela é quase avessa ao exercício do pensamento, da reflexão crítica, e de uma reflexão que implique perguntas banais, como qual é o destino que nós queremos compartilhar com os nossos irmãos de espécie? Essa pergunta voltou a não fazer sentido. Voltou a não fazer sentido. Claro que tem todos os ecologistas, tem todos nós aqui que estamos um pouco imbuídos dessa ideia, mas eu digo, no imaginário social, em 45 havia isso. Em 45, depois da guerra, a ideia de que era preciso criar uma Inglaterra de todos, ela entranhava a cabeça das pessoas. Para quem faz sentido você falar no Brasil como uma coisa que diz respeito a todos os que nasceram aqui? Para muito pouca gente. Muito pouca gente. A ideia de que nós somos uma comunidade de destino, o Brasil e no planeta, ela não é óbvia e ela precisa ser criada. Sem o que a gente vai fazer, no máximo, otimização de recursos de saúde, otimização de constantes fisiológicas, aumento da vida, e, é claro, com todas as companhias controlando isso e ganhando muito dinheiro, a gente vivendo, morrendo na mais perfeita saúde. A saúde não serve para nada, a não ser para se manter. Essa é a lógica. É para isso que a gente tem tanta informação e tanto apoio, etc. e tal, aplicativos, etc. E a democracia é a mesma coisa. Ou ela é uma ideia que a gente põe na frente, é uma invenção, é uma maluquice. É uma maluquice. Isso não é natural. São Paulo, vou terminar. São Paulo, no caminho para Damasco, e teve aquela iluminação divina, ou a crise epilética, não importa. E teve aquela ideia, a palavra de Cristo não é para judeus, a palavra de Cristo é para todos os membros da humanidade. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então são todos os homens. Essa ideia, no ano 70, era tão absurda, era tão sem lógica, era tão inconsequente, tão sem razão. E, no entanto, foi disso que nós extraímos, mais de 1000 anos depois, a ideia de democracia forjada aqui no Ocidente. A gente precisa de algo, eu acho, dessa qualidade, sabe, de reviravolta. Porque isso que para muitos de nós é óbvio, nós somos todos iguais na diferença que nos une. Tem uma palavra, eu vou acabar agora eu vou acabar agora com a frase que eu acho do Habermas, que eu acho linda. Ele tem um debate, ele e o Richard Rorty, sobre a ideia de democracia e qual é o grau da razão e da emoção. É um debate muito interessante, dois monstros que se respeitam. Mas o Habermas é um racionalista, né? Enquanto que o Rorty é um pragmático. Ele diz que a razão é bom para uma coisa, mas tem outras coisas que servem para outras coisas. Não precisa a razão estar ali dando a caução para tudo. Habermas desconfia que, se for assim, você não tem o que dizer para um nazista. Porque o nazista não vai se convencer de nenhum argumento emocional. Você tem que encontrar alguma transcendência que diga para o nazista, você está errado. O Rorty diz, olha, você pode tentar, mas não tem jeito. O nazista não vai te dar ouvidos. Tem uma hora que você tem que pegar o fuzil e dar um tiro no nazista. Ou seja, ele é muito mais modesto nas aspirações. Mas, ainda assim, o Habermas tem essa frase que eu acho linda, com a qual eu vou terminar, que ele fala, tem até um artigo, foi publicado na Revista Brasileira, a unidade da razão na multiplicidade das suas vozes. É uma ideia bonita, porque, ao mesmo tempo, preserva a ideia de que nós temos que ter algo acima das nossas particularidades, de sermos mulher, criança, velho, negro, branco, índio, de esquerda, de direita. É preciso que haja alguma coisa transcendente. E o que pode ser isso? Pode ser Deus, para quem acredita. Para quem não acredita, tem que ser uma ideia de humanidade mais plural, rica, fraterna, de novo, 1978. Então, a pluralidade da razão, a unidade da razão na pluralidade das suas vozes, a gente poderia traduzir isso. O que é a democracia? É um regime em que a gente aspira a podermos ser todos conformes às nossas diferenças, mas essas diferenças, na sua pluralidade, é que conjuga essa unidade de que nós somos parte. Até chegarem os androides, os robôs, e vão deixar a gente para trás.
Muito obrigado, professor Benilton, que colocou interessantes e grandes desafios para os próximos 65 anos da ENSP aqui, né? O pessoal da ENSP já está todo mundo anotando um monte de possibilidades.